Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Barcelona de Xavi Hernández, que já anunciou que não fica no clube para a próxima temporada, e desde esse anúncio o time não perdeu mais. Vinha fazendo uma temporada muito irregular, longe da liderança de La Liga, uma derrota vexatória atrás da outra, perda dos clássicos, contra o Real Madrid no primeiro turno do Campeonato Espanhol e na final da Supercopa da Espanha, eliminação na Copa do Rei para o Athletic Bilbao, mas o time já está nas quartas de final da Champions League depois de 2 temporadas sendo eliminado na fase de grupos e vai encarar o PSG. Vamos falar primeiro do time base que começa a temporada com padrões muito parecidos com o time do ano passado, que inclusive tem análise também aqui do canal. Sempre no jogo posicional, isso ainda não mudou, e partindo de um 4-3-3 que era quase que um 4-2-3-1, beleza? Então vamos aqui abrir nossas anotações e falar sobre essa equipe, que na verdade vai ser um exemplo de como jogava. Foi, por exemplo, o 11 que começou o jogo contra o Girona, derrota por 4-2 no dia 10 de dezembro de 2023, com exceção do Baldé, que eu vou citar aqui como titular, que começou esse jogo no banco, beleza? Iñaki Peña no gol, porque o Ter Stegen estava lesionado, Koundé na lateral direita, Araújo e Christensen na zaga, e o Baldé na esquerda. Pedri, aqui o meia pela direita, De Jong era o primeiro volante, o Gundogan era o meia pela esquerda, Rafinha na ponta direita, Lewandowski era o centroavante e João Félix na esquerda. Lembrando que esse time ainda tinha como opções o lateral Cancelo, que pode jogar em qualquer um dos lados. Nesse jogo, inclusive, que eu citei contra o Girona, ele foi o titular da esquerda. O Sérgio Roberto, que é um meio-campista de origem, mas também já foi lateral. O volante Oriol Romeu. Os jovens Fermín Lopes, que é meia, de 20 anos. O Lamine Yamal, que é ponta, de 16 anos. E o também ponta Ferran Torres, esse já não tão jovem assim. Primeiramente, eu disse que esse era um 4-3-3, que era praticamente um 4-2-3-1, porque ele trabalhava claramente com o meio tendo um jogador mais defensivo, ou que jogava mais recuado, e outro mais ofensivo. Normalmente o Gundogan era esse cara que recuava como um segundo volante à esquerda, para que o Pedri ficasse mais à direita, e o João Félix saísse da ponta esquerda para se tornar um meia por esse lado. Isso também fazia com que a amplitude fosse dada pelo lateral esquerdo Baldé, que avançava bastante e é responsável por atacar a profundidade e da amplitude daquele lado. Porém, por vir de trás e ser canhoto, sua chegada em velocidade era muito mais em direção ao fundo, buscando os cruzamentos, beleza? Na amplitude, pela direita, quem faz esse papel é o Rafinha, que é ponta, Ponta brasileiro, jogou a última Copa do Mundo, ele que também é canhoto, busca muito mais a penteada em diagonal para a área e a finalização, beleza? Por trás dele, o lateral que não subia era o Koundé, zagueiro de origem, faz essa função de base, inclusive na seleção francesa, e também ajuda o time a fazer essa variação para o 3-2-5. Então o time tem esse sistema como o ofensivo. Koundé, Araújo, Christensen, De Jong, Gundogan, Pedri, João Félix, Rafinha, Lewandowski e Baldé, beleza? 3-2-2-3, 3-4-3 quadrado, W, M, pode chamar como vocês quiserem esses padrões. Nos jogos contra o Real Madrid, como é de praxe desde a temporada passada, o Koundé trocava de posição com o Araújo, que ficava responsável pelas marcações individuais do Vinícius Júnior. Nessa temporada, inclusive, teve esses 2 confrontos, 2 derrotas. Na primeira delas, o Xavi tentou um sistema base com 3 zagueiros, não deu certo, o time perdeu por 2-1 em casa. E no segundo, um sistema mais tradicional, mais a feição disso daqui que a gente tá vendo, Só que o Real Madrid já não estava mais jogando com pontas, O Vinícius Júnior já não era mais aquele ponta esquerda que atuava aberto. Então esse confronto individual com o Araújo era menos frequente. Como é que o Real Madrid está jogando? O Bellingham como esse meia atacante, o Rodrigo e o Vinícius Júnior muito mais centralizados, jogando como uma dupla de ataque. Eles abrem, eventualmente, o Vinícius Júnior cai bastante pela esquerda, mas não tanto confrontando com o lateral. Então ele ataca muito mais o espaço entre o Koundé e o Araújo, beleza? Então essa troca não fez muito sentido. Nesse jogo, inclusive,
3 gols do Vinícius Júnior no primeiro tempo. Então não deu muito certo. O Real Madrid venceu essa partida por 4-1. Outro gol foi do Rodrigo. Deixa eu tirar aqui esses elementos do Real Madrid do campo, né? Voltar o Araújo aqui para a zaga e o Koundé para a direita, porque eu acredito até que esses maus desempenhos do Barcelona, num primeiro momento da temporada, estavam mais na conta da má fase, né, de vários jogadores, errando fundamentos simples, erros de passes bobos, botes errados, saídas de bola desatentas, pressões pós-perdas mal feitas, e também nas lesões, né, que geraram muitos desfalques. A do Gavi, a mais sentida delas, está fora da temporada. A falta de confiança nos jovens da base que se tinha no banco também era um problema. E aí o Xavi sentiu a pressão, disse que ele estava atrapalhando, não estava extraindo o melhor do elenco e queria sair ao fim da temporada. Até para o Barcelona não precisar demiti-lo, ele como um ídolo, né, como jogador. Ele não quis sair queimado assim e não quis que o Barcelona tomasse essa decisão. Isso dividiu opiniões, né? Como é que ele diz que vai sair e não sai logo? Como o clube em má fase vai manter um treinador que não vai ficar por ele mesmo entender que ele não está dando certo? Isso não expõe o elenco? Isso não atrapalha, né, o desenrolar da própria temporada em questão do clube? Mas, incrivelmente, com isso o Barcelona não perdeu mais, melhorou seu desempenho. O Xavi está mais confiante para utilizar os jovens, a exemplo do que aconteceu com o Tuchel no Bayern. A diferença é que o Tuchel foi comunicado que não fica, que o Xavi pediu para sair. E o Xavi está mais confiante também para utilizar os jovens. Alguns jogadores também estão performando melhor e algumas das melhores partidas do clube na temporada foram realizadas nesse período. Deixa eu voltar a equipe aqui para o 4-3-3 para falar da nova escalação do Barcelona, que o Barcelona vem utilizando agora nessa nova fase do clube, beleza? Ter Stegen de volta, a titularidade no gol, Koundé, Araújo, Cubarsí, zagueiro de 17 anos, e o Cancelo na lateral esquerda. O Baldé está machucado. O Christensen foi reposicionado para o meio campo. Por vezes o Sérgio Roberto também pode aparecer como titular. Aqui no meio, Gundogan e Fermín Lopes. O Pedri e o De Jong estão machucados. E aí no ataque o Lamine Yamal é titular. Quando ele joga pela direita, o João Félix é o titular pela esquerda. Quando ele joga pela esquerda, o Rafinha é o titular pela direita e o Lewandowski, que não sai do time, é o centroavante titular da equipe. A primeira mudança clara é a posição do Christensen como volante. Isso para que o zagueiro de origem possa dar mais consistência e poder de marcação no meio campo. Também ajuda nesses recuos na saída de bola, mantém os dois zagueiros rápidos nas extremidades, né, dessa falsa linha de 3, e também dava liberdade a outros dois jogadores. O lateral direito, Koundé, que mesmo sendo zagueiro fica mais liberado para subir, assim como o Cancelo pelo lado esquerdo, e o volante Gundogan, que com a presença do Christensen fica mais liberado para poder fazer essas investidas no ataque. Então o time muda um pouco os seus padrões, passa a atacar com laterais ao mesmo tempo, os pontas mais por dentro, os meias também mais ofensivos, assim como os laterais, e o Christensen segura ali a pegada na marcação no meio campo. Na partida contra o Getafe, jogaram no meio o De Jong, o Christensen e o Gundogan. Com isso o meio alemão ficou mais livre para apoiar o ataque. O Félix foi o ponta esquerda, seguiu fazendo aquele movimento para o meio, aí no caso o Koundé ficou pela direita. E aí, na presença de De Jong e Christensen no meio campo, eles formaram a dupla de volantes. O Gundogan ficou mais aqui pela direita, com o Félix mais por dentro. Aí o Cancelo atacando por fora, assim como o Rafinha e o Lewandowski na frente. Esse jogo, inclusive, foi 4-0, era a melhor atuação do Barcelona até então na temporada, mas poderia ter sido muito mais pelo que o time apresentou. Mais recentemente contra o Napoli, na partida de volta da Champions League, que a gente vai falar já já, o Xavi mudou o meio e o ataque. Jogaram no meio, já com a ausência do De Jong, o Christensen, o Fermín Lopes e o Gundogan. Ou seja, um volante que é na verdade um zagueiro e dois meias mais ofensivos. Vou voltar aqui para a escalação base para poder explicar como é que essa equipe atuou, porque teve diferenças. Com isso, o Cancelo encostava no Christensen pelo meio, para que Gundogan e Fermín Lopes ficassem aqui no meio. E aí no ataque, galera, outra mudança principal.
O João Félix não jogou. Com isso, os pontas foram Lamine Yamal pela direita e o Rafinha jogou pela esquerda. Porque se o lateral esquerdo está atacando por dentro, quem é que vai atacar a linha de fundo por fora? Tem que ser um ponta canhoto. Então o Rafinha foi quem foi fazer esse papel. O Lamine Yamal foi deslocado pelo lado direito. Também deu certo, beleza? E o time venceu por 3-1. No jogo seguinte contra o Atlético de Madrid, mais mudanças e um desempenho melhor ainda na vitória fora de casa por 3-0. O Xavi resolveu tirar o Christensen do meio, escalou Sérgio Roberto e Gundogan como volante, né? O time perdeu mais pegada na marcação, mas ganhou em mais leveza, ganhou qualidade de passe, ganhou mobilidade nessa dupla de volante. O João Félix voltou para um 11, era ele que encostava no Fermin, atacando pelo meio, e o Cancelo voltou a atacar pelo lado esquerdo. Na verdade, nesse jogo nem foi o Cancelo, né, que jogou, foi o jovem Héctor Forte, que é lateral direito de origem de 17 anos. Outro jovem importante que o Barça ganhou nessa temporada, não é da casa, é outra boa opção, que pode vir do banco, é o brasileiro Vitor Roque, de 19 anos. Centroavante, mas que o Xavi estava teimando em colocar nos jogos como ponta. A gente até brinca, né, que falaram pro Xavi que o Vitor Roque não era ponta. E aí ele parou de colocar o jogador no time. Mas o engraçado é que quando ele chega, o Lewandowski estava vivendo péssima fase. Tinha metade dos gols do Bellingham, meia do Real Madrid, o mesmo número de gols do Rodrigo, que também não é centroavante, do Real Madrid, e só um gol a mais que o Rossello, né, que é centroavante reserva do clube. Atualmente o Bellingham tem 16 gols, né, ainda é o artilheiro de La Liga. O Lewandowski já tem 13, mas tem menos gols, por exemplo, do que o Budimir do Osasuna, o Mayoral do Getafe, ambos com 15, e do Dovbyk do Girona, e o Morata do Atlético de Madrid com 14. Ele que também foi às redes contra o Atlético, segundo o Xavi, foi o melhor jogo dele com a camisa do Barcelona. Mas voltando a falar do Vitor Roque, eu até acho que o Vitor Roque, pode jogar junto do Leva, mas para isso o sistema tático teria que mudar para um sistema com 2 atacantes de área. Como ponta, ele não funciona. Ele é muito bom nesse ataque em profundidade, em transições rápidas. Vai ser um grande substituto do polonês quando ele deixar o Barcelona, quando decidir se aposentar. Lembrando que ele já tem 35 anos. Mas eu acredito que o Lewandowski, bem e muito importante no Barcelona, não vai dar brecha para o Vitor Roque ser titular. Quem vai ser o próximo técnico do Barcelona? Não sei. Se ele decidir jogar com 2 atacantes, aí pode ser que o Vitor Roque venha a jogar, beleza? Campanha do Barça em La Liga. Eu tô gravando antes da rodada do fim de semana, no dia 22 de março de 2024, sexta-feira, beleza? Ou seja, foram disputados 29 jogos até então, e o Barcelona é o atual segundo colocado com 64 pontos. Na verdade eu esqueci, a gente está em data FIFA, então esse vídeo não vai precisar ser desatualizado. Não vai ter rodada nesse fim de semana. Então até a parada da data FIFA, 8 a menos que o Real Madrid e 2 a mais que o Girona. São 19 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, 60 gols marcados e 34 sofridos. Na Champions, o time liderou o grupo com 12 pontos, 4 vitórias e 2 derrotas. Mesmo número de pontos que o vice-líder Porto, mas ficou à frente no critério do confronto direto. Até porque marcou menos gols do que os portugueses, né? 15 a 12 do Barça, e teve um saldo pior, 7 a 6 da equipe catalã. Nas oitavas encarou o Napoli, como já dissemos, empatou fora de casa por 1 a 1. O Leva abriu o placar, o Osimhen empatou e em casa venceu com autoridade 3 a 1. Fermin, Cancelo e novamente Lewandowski marcaram para os catalães. Nas quartas o adversário será o PSG. Na minha visão, Barcelona não vai ser favorito, tá? Mas vai decidir em casa. Tá crescendo no momento certo da temporada, então terá totais condições de passar de fase e alcançar, depois de 4 anos, novamente uma semifinal europeia. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!